A cabine do voo 782 zumbia suavemente com os ruídos habituais antes da decolagem. Bagagens sendo colocadas nos compartimentos superiores, cintos de segurança sendo afivelados e comissários de bordo cumprimentando os passageiros com sorrisos ensaiados. Em meio a toda essa movimentação rotineira, Steven Seagal entrou calmamente no corredor, vestindo um casaco preto, óculos escuros e uma expressão serena. Ele se movia devagar e de forma deliberada como só um artista marcial experiente faria. Para a maioria dos passageiros, porém, ele parecia apenas mais um viajante tentando chegar ao seu assento sem esbarrar em ninguém. Steven não chamava a atenção. Colocou sua pequena bagagem de mão embaixo do assento, fez um aceno educado para a comissária e se acomodou. Ele gostava de voar. Os voos lhe davam tempo para respirar, ficar em silêncio e observar o mundo sem fazer parte dele. Mas aquele momento de paz não durou muito. Uma voz alta e irritada ecoou 4 fileiras à frente. Sai daí. Esse espaço é meu. Você ao menos sabe como colocar uma bolsa direito. Um homem gritava com uma comissária de bordo. Vários passageiros se viraram. Ele era alto, de rosto avermelhado, já suando, embora a cabine estivesse fria. Enfiou a mochila agressivamente no compartimento superior, murmurando palavrões entre dentes. A comissária tentou acalmá-lo. Senhor, por favor, abaixe a voz. Ah, cala a boca. Ele retrucou, afastando-a com a mão. Eu paguei por esse assento. Faço o que eu quiser. Steven observava em silêncio com a expressão indecifrável. Momentos depois, o mesmo homem começou a marchar pelo corredor à procura do número do seu assento. Os passageiros se encolhiam para evitar encostar nele. Ao chegar à fileira de Steven, balançou o braço descuidadamente e acertou seu ombro ao passar apertado. Olha onde você está sentado, resmungou. Steven não reagiu. Apenas levantou a cabeça e disse suavemente: Está tudo bem. Não tem problema. Mas o homem não estava bem. Ele parou, virou-se e encarou Steven como se tivesse sido pessoalmente ofendido pela resposta calma. O que isso quer dizer? Não seja engraçadinho comigo. Várias cabeças se viraram. Uma jovem do outro lado do corredor sussurrou: Ai, não! Lá vamos nós! Steven manteve a voz firme. Não quis desrespeitar. Pode seguir. O passageiro rude cruzou os braços, estufando o peito. Ele não fazia ideia de quem estava tentando intimidar, nem do que estava prestes a acontecer naquele voo. A porta da cabine se fechou com um som abafado e o avião se moveu levemente enquanto se preparava para sair do portão. A maioria dos passageiros se acomodou, ajustando travesseiros, abrindo revistas ou conectando fones de ouvido. Todos queriam um voo tranquilo. Todos, exceto ele. O passageiro rude de antes, um homem chamado Carl, segundo o manifesto de embarque guardado no bolso, continuava resmungando enquanto tentava empurrar sua bagagem grande demais para debaixo do assento. Seus movimentos eram bruscos, impacientes e altos o suficiente para metade da cabine ouvir. Companhia aérea idiota, regras idiotas. Gente idiota, murmurou batendo o joelho com força na mesinha. Alguns passageiros se assustaram. Uma comissária se aproximou com cuidado. Senhor, por favor, sente-se. Estamos prestes a decolar e o corredor precisa ficar livre. Carl revirou os olhos exageradamente. Não está vendo que estou tentando ou precisa de óculos? A comissária manteve a calma. Estou apenas lembrando dos protocolos de segurança, senhor. Protocolos de segurança? Ele zombou em voz alta, como se você soubesse alguma coisa sobre segurança. Nesse ponto, várias pessoas trocaram olhares tensos. Pais puxaram seus filhos para mais perto. Ninguém queria ficar preso a milhares de metros de altura com um homem como aquele. Steven Seagal permanecia em silêncio, apenas observando. Sua respiração continuava calma, a postura relaxada, mas seus olhos atentos e disciplinados acompanhavam cada movimento do homem. Ele não procurava confusão, mas reconhecia o perigo quando surgia, e ele estava surgindo. Carl, de repente, se virou outra vez,
percebendo Steven olhando em sua direção. O que você está olhando? Tem algum problema comigo? Steven piscou lentamente. Nenhum problema. Ah, eu acho que tem. Carl apontou de forma agressiva. Você fica me olhando como se estivesse me julgando. Steven se recostou no assento. Não estou julgando você. Só estou sentado aqui. Carl riu com sarcasmo. Sei. Esse tom diz tudo. Só estou sentado. Ele imitou a voz de Steven de forma exagerada e infantil, atraindo olhares desconfortáveis dos passageiros. A comissária tentou novamente. Senhor, por favor, sente-se. O senhor está incomodando os passageiros. Que passageiros? Carl gritou. Essas pessoas são ovelhas. Elas não mandam em como eu me comporto. Steven inspirou profundamente pelo nariz, como os artistas marciais fazem para manter o foco. Ele não queria confronto. Não em um avião, não diante de famílias, não em um espaço tão fechado. Mas, às vezes, o confronto vem até você. A voz de Carl ficou ainda mais alta. E você? Acha que há algum durão aí, sentado com seus óculos escuros, agindo como um herói silencioso? Steven apenas disse: Estou cuidando da minha própria vida. Ah, aposto que está, respondeu Carl, inclinando-se mais perto com o hálito carregado de álcool. Você parece assustado. Está com medo, velhote? Steven ergueu os óculos escuros apenas o suficiente para que Carl visse seus olhos firmes, disciplinados e imóveis. Não disse Steven suavemente. Não estou com medo. Essa resposta simples irritou Carl ainda mais. O que o incomodava era justamente a ausência de medo. Ele vivia da intimidação. Queria que as pessoas reagissem, entrassem em pânico, lhe dessem controle. Mas Steven Seagal não era alguém fácil de abalar. O avião começou a taxiando e o aviso de cintos de segurança se acendeu. Os passageiros afivelaram os cintos rapidamente, mas Carl permaneceu em pé no corredor, recusando-se a se sentar. A comissária correu até ele. Senhor, por favor, sente-se imediatamente. Não podemos decolar enquanto todos não estiverem sentados. Carl apontou o dedo novamente para Steven. Eu sento quando ele parar de me encarar. Steven não havia se mexido 1 centímetro. O tom da comissária ficou firme. Senhor, este é seu aviso final. Aviso final, Carl zombou. O que vai fazer? Me expulsar do avião. As portas estavam fechadas. O avião em movimento. Tarde demais. Uma risada nervosa percorreu a cabine, não porque algo fosse engraçado, mas porque a tensão precisava escapar de algum jeito. Steven falou por fim baixo, mas claro, senhor. Por favor, sente-se. O senhor está dificultando as coisas para todos. Carl fechou os punhos. Não me diga o que fazer. Os motores ficaram mais altos. O avião estava a segundos da decolagem. A voz de Steven continuou calma. Todos devemos seguir as instruções. É mais seguro para todos. Carl virou a cabeça com fúria. Cala a boca! O grito ecoou pela cabine, fazendo um bebê começar a chorar. A mãe lançou um olhar aterrorizado para Carl. Ele sorriu com desprezo. Olha só, assustei um bebê. Diz pro marido dela vir lutar comigo. Uma onda de nojo percorreu os passageiros. Steven mudou levemente de postura, pronto para intervir se a situação piorasse. E piorou. Carl empurrou a comissária para o lado e apontou diretamente para o rosto de Steven. Você acha que é melhor que todo mundo? Acha que pode falar comigo assim? Steven não reagiu. Não piscou. Carl interpretou isso como desrespeito. Sua voz trovejou. Vou colocar você no seu lugar. Passageiros suspiraram assustados. Vários celulares se ergueram para gravar. O avião sacudiu ao ganhar velocidade na pista. E no meio de todo aquele caos, Steven permanecia imóvel, calmo diante da fúria. Mas o passageiro rude não fazia ideia com quem estava lidando, nem do que estava prestes a acontecer. O avião avançou ruidosamente pela pista, as rodas vibrando sob o chão da cabine. Os passageiros apertaram os apoios de braço não por causa da decolagem, mas porque Carl, o homem em fúria,
Ainda estava de pé no corredor vermelho e tremendo de raiva. A comissária, abalada pelo empurrão, levantou as mãos defensivamente. Senhor, por favor, sente-se. Carl a ignorou completamente. Seus olhos estavam fixos em Steven Seagal, que permanecia sentado paciente composto uma rocha em meio à tempestade. Os motores rugiram ainda mais alto quando o avião deixou o chão. A cabine inclinou para cima. Mesmo assim, Carl continuava em pé, balançando perigosamente. Senta logo! Gritou outro passageiro. Você vai cair! Cala a boca, todos vocês! Carl retrucou. Ele parecia bêbado, furioso e fora de controle, uma combinação perigosa a 30.000 pés de altura. Steven finalmente falou uma única frase firme e estável. Senhor, este não é o momento. Carl zombou. Ah, você acha que decide quando é o momento? O avião subiu bruscamente e Carl tropeçou para frente, apoiando-se no assento de Steven. O rosto dele ficou a poucos centímetros do de Steven. Tem algo a dizer, velhote? Então diga. Steven não recuou, não piscou, não se moveu. Não há nada a dizer, respondeu calmamente. Sente-se antes que alguém se machuque. Carl cerrou os dentes com tanta força que o maxilar tremia. Ele odiava pessoas calmas. Odiava ser ignorado. E, acima de tudo, odiava se sentir impotente. Você acha que é durão só porque fica parado aí sentado? Cuspiu Carl. Você está com medo. É por isso que fica quieto. O silêncio de Steven foi a resposta. Carl ainda não tinha terminado. Sabe qual é o seu problema, sibilou. Você acha que é melhor do que eu. Acha que é o herói dessa história. Steven suspirou suavemente. Eu sou apenas um homem tentando voar em paz. Essa frase simples fez Carl explodir. Pois adivinha? Ele gritou. Hoje quem decide quem tem paz sou eu. Ele girou o braço de repente, derrubando um copo d'água da mão de um passageiro. Pessoas gritaram. Uma criança começou a chorar alto. A mãe protegeu o filho, implorando. Pare, por favor, Carl. Virou-se para ela sorrindo de lado. Ah, bebê chorando. Talvez o Steven aqui possa salvar você. Steven levantou-se lentamente do assento. Não de forma brusca, não agressiva. Ele se ergueu com a calma silenciosa de alguém que sabia exatamente o quão forte era e não precisava provar nada. Sua altura, sua presença, sua postura firme mudaram instantaneamente a energia da cabine. Até Carl sentiu. O que Carl rosnou tentando manter o domínio? Quer lutar agora é isso. Ele empurrou o ombro de Steven. Anda, me bate. Me bate, Steven, falou com a calma de um monge. Não. Os passageiros cochicharam. Ele está falando sério. Ele não está com medo nenhum. Esse cara vai aprender uma lição hoje. Carl empurrou novamente com mais força. Luta comigo, covarde. Steven não se moveu. Nem um centímetro. Para Carl era como empurrar uma montanha. Estou lhe dando uma chance de se sentar, disse Steven. Ah, cala a boca. Carl cuspiu, espalhando saliva. Você não tem o direito de me dar chance nenhuma. Ele estava perdendo o controle. A voz falhou de raiva. Os punhos se fecharam. Os olhos ficaram selvagens. E foi então que tudo saiu do controle. Carl pegou de repente uma lata de refrigerante do carrinho de bebidas e a arremessou pelo corredor. Ela atingiu um adolescente no ombro. O garoto gritou. A cabine explodiu em vozes. Ei, qual é o seu problema? Pare com isso agora. Um homem na fileira 14 se levantou. Faça isso de novo e eu... Carl se virou para ele. E você vai o quê, hein? Ele avançou na direção do homem. Mas o avião sacudiu com uma leve turbulência, fazendo Carl perder o equilíbrio. Ele tropeçou para trás diretamente em direção a Steven. Antes que caísse, Steven estendeu o braço não para atacar, mas para segurá-lo, impedindo que se chocasse contra os assentos. Foi puro instinto. Misericórdia mesmo no caos. Mas Carl interpretou errado. Ele rosnou, arrancou o braço com força e rugiu.
Não encosta em mim, ergueu o punho. Os passageiros gritaram. Meu Deus, ele vai bater nele. Alguém faz alguma coisa. Steven não recuou. Não levantou os braços. Não se preparou para o impacto. Apenas olhou para Carl com uma expressão calma que dizia sem palavras: Isso não vai acontecer do jeito que você pensa. Carl cambaleou preparando-se para atacar novamente. Um passageiro começou a filmar. Ele é louco, alguém sussurrou alto. Está atacando um cara qualquer. Mas antes que alguém percebesse, antes que Carl entendesse, antes que a situação explodisse de vez, Steven mudou sua base levemente. Foi sutil, silencioso, controlado o primeiro sinal de que Carl estava prestes a descobrir exatamente com quem estava lidando. A cabine vibrava com o som grave dos motores enquanto o avião continuava subindo. Por dentro, porém, o ar estava cortante, tenso, elétrico, o tipo de silêncio que surge segundos antes da tempestade. Carl, ainda balançando com agressividade embriagada, ergueu o punho novamente. Os nós dos dedos estavam brancos, a respiração irregular, a mente longe demais para compreender o perigo em que estava entrando. Steven soltou o ar lentamente. Não era medo nem frustração, apenas a paciência chegando ao limite. Antes que Carl pudesse atacar uma mulher no fundo, gritou. Alguém faça alguma coisa. Carl riu. Eu já estou fazendo, querida. Ele avançou ou tentou, porque o ataque de Carl foi mais um tropeço desajeitado, desequilibrado. Um movimento tão óbvio que qualquer um poderia prever de longe. Mas para ele parecia um ataque poderoso e decisivo. E foi então que Steven se moveu. Não rápido, não de forma dramática, apenas preciso. Em um único movimento controlado, ele girou levemente o corpo, ergueu uma mão e redirecionou o braço de Carl com o toque mais suave possível. Tão sutil, que parecia que Steven apenas havia tirado um fiapo da manga dele. O punho de Carl passou a quase 30 centímetros de distância. Ele girou além de Steven, perdendo o equilíbrio. Os passageiros ofegaram. O que foi isso? Ele sequer encostou nele. O cara nem tentou. Carl cambaleou e se chocou contra um assento vazio, quase se nocauteando sozinho. Mas a vergonha incendiou sua raiva como gasolina. Você fez isso? Gritou apontando um dedo trêmulo para Steven. Acha que é esperto? Acha que pode me humilhar? Steven balançou a cabeça. Isso não é sobre humilhação. É sobre segurança. Sente-se antes que isso piore. Carl rugiu. Eu não vou me sentar em lugar nenhum. Ele avançou novamente, desta vez tentando derrubar Steven com todo o peso do corpo. Isso era pior. Muito pior. Mas Steven não entrou em pânico. Não se preparou. Nem sequer abriu mais a base. Apenas deslocou o centro de gravidade, um pé deslizando para trás, firmando-se como uma árvore com raízes profundas na terra. Carl o atingiu. Ou melhor, Carl atingiu uma parede. O impacto foi alto, um som oco doloroso. Carl ricocheteou no corpo de Steven como se tivesse batido em um poste de metal disfarçado de homem. Os braços se agitaram, a cabeça foi lançada para trás. Ele caiu de joelhos. Um passageiro murmurou. Isso deve ter doído. Outro cochichou. Ele escolheu o cara errado. A comissária, ainda tremendo pelo ocorrido anterior, deu um passo à frente. Senhor, por favor, pare. Este é seu último aviso. Carl a ignorou completamente. Usou o apoio do braço para se levantar, o rosto vermelho, suor, escorrendo pela testa. Apontou para Steven, tremendo de fúria. Por que você só fica aí parado? Luta comigo, Steven. Respondeu suavemente. Por que eu lutaria com alguém que mal consegue ficar de pé? A frase quebrou Carl como vidro. Ele rugiu, arrancou uma garrafa metálica de água do bolso do assento e a ergueu como uma arma. Os passageiros gritaram. Ei, para! Meu Deus, ele vai bater com isso. Carl avançou mais uma vez, descendo a garrafa em um arco violento e desajeitado, mirando diretamente a cabeça de Steven. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta, tudo exceto Steven. Ele se moveu como água.
A mão se ergueu palma aberta. Ele agarrou o pulso de Carl no meio do golpe não com força, mas com controle absoluto. O avião inteiro ficou em silêncio. O braço de Carl congelou no ar completamente preso. Ele encarou Steven atônito. O quê? O que você está fazendo? Solta Steven não apertou. Não esmagou. Apenas segurou o pulso de Carl como um pai, impedindo uma criança de tocar um fogão quente. Mas Carl não conseguia se mexer. Nem 1 centímetro. O que é isso, Carl? Gritou agora em pânico. Me solta, Steven encontrou o olhar dele. Pela primeira vez, havia firmeza por trás da calma. Não. Ele deu um passo à frente, guiando o braço de Carl para baixo sem esforço algum, forçando-o a soltar a garrafa. Ela caiu no chão com um barulho seco. Em seguida, com uma leve torção do pulso não o suficiente para quebrar, não o suficiente para ferir apenas o bastante para controlar Steven, levou Carl até um joelho no chão. Os passageiros ofegaram novamente. Ele está controlando ele. Isso é arte marcial, cara. Meu Deus, ele nem está se esforçando. Carl se debateu desesperadamente, mas não adiantava. Steven tinha controle total, usando apenas uma mão. Eu avisei para você se sentar antes, disse Steven em voz baixa. Isto sou eu ajudando você a se sentar. Ele pressionou para baixo. Carl desabou no corredor sentado, da forma mais humilhante possível, pernas abertas, costas curvadas, um braço imobilizado sem esforço algum. Os passageiros aplaudiram. Alguns comemoraram. Um homem sussurrou. Isso é melhor que um filme. Carl, humilhado e sem fôlego, rosnou. Você acha que isso acabou? Steven soltou o braço dele e se levantou. Pode acabar, respondeu calmamente. Se você parar. Mas Carl não parou. Não conseguia parar. Algo dentro dele, orgulho, raiva ou estupidez alcoólica, não permitia. Ele soltou um grito gutural e tentou se levantar novamente. Steven o observou lutar quase com tristeza. Os passageiros prenderam a respiração. Todos sabiam que o próximo movimento de Carl decidiria seu destino. E pela primeira vez, Steven parecia pronto para encerrar aquilo. A cabine parecia congelada no tempo. Todos os olhos estavam fixos em Carl, ainda no chão ofegante como um animal encurralado. O cabelo grudado na testa suada, a camisa colada às costas. O orgulho, a única coisa que lhe restava, pendurado por um fio. Steven estava diante dele, calmo, ombros relaxados, respiração constante. Não triunfante, não agressivo, apenas presente um pilar de estabilidade, enquanto Carl se desfazia como areia molhada. Não se levante de novo, disse Steven suavemente. Mas suave não significava fraco. O tom atingiu Carl mais forte do que qualquer soco. Carl se ergueu cambaleando até um joelho, segurando-se no assento para se apoiar. A voz falhou. Eu não tenho medo de você. Steven inclinou levemente a cabeça. Você deveria ter medo das suas próprias decisões, não de mim. Os passageiros murmuraram. Ele acabou. Esse cara precisa parar. Como ele ainda está tentando, Carl conseguiu ficar de pé, balançando como um bêbado no fim da noite. O peito subia e descia com dificuldade, os punhos cerrados, mas qualquer um podia ver, nem ele acreditava mais que podia vencer. Ainda assim, orgulho é um combustível perigoso. Você me humilhou, Carl, cuspiu diante de todos. Acha que pode simplesmente me controlar. Steven permaneceu em silêncio. Esse silêncio queimou o ego de Carl, mais do que qualquer insulto. Ele deu um passo à frente, desajeitado, mas determinado, e lançou um golpe selvagem direto ao queixo de Steven. Os passageiros ofegaram. O maior e mais violento soco até então. E Steven se moveu. 1 único centímetro. 1 centímetro. Uma inclinação mínima da cabeça, um leve ajuste do queixo. O soco passou raspando pelo nada, cortando apenas o ar. O impulso de Carl o carregou para a frente novamente, direto para a mão já preparada de Steven. Steven colocou 2 dedos no ombro de Carl e o redirecionou como se estivesse rearrumando um móvel.
Carl tropeçou de lado e bateu no assento da janela, fazendo a mesinha tremer com o impacto. "Por que você não luta comigo?" Carl gritou. Steven finalmente respondeu. "Porque você não aguentaria ver como é uma luta de verdade." As palavras cortaram mais fundo que uma lâmina. Carl tremia de raiva. "Você acha que é melhor do que eu?" Steven deu um único passo lento à frente. A tensão se esticou ao máximo. Não disse calmamente: "Eu não acho isso." Os passageiros cochicharam. "Meu Deus!" Essa frase foi mortal. Ele está destruindo o cara psicologicamente agora. Carl avançou outra vez em um ataque desesperado e descontrolado. Braços abertos, pernas trêmulas. Steven o interceptou no meio do avanço com apenas um braço. Apenas um. Envolveu o ombro de Carl como quem guia uma criança ao atravessar a rua e usou o próprio impulso dele para girá-lo para baixo. Carl caiu de cara no corredor. Um baque seco. Um gemido. Silêncio. Steven se ajoelhou ao lado dele não com agressividade, mas quase como um professor decepcionado diante de um aluno teimoso. "Escute bem", disse Steven com a voz baixa, porém firme. "Isso termina agora." Carl estremeceu. "Não encosta em mim." Steven não encostou. Apenas colocou a mão aberta diante do rosto de Carl, mostrando que não pretendia machucá-lo. "Essa é a diferença entre nós", disse Steven. "Você ataca porque está com raiva. Eu respondo com controle." Carl piscou confuso, derrotado, exausto. "Você quis brigar com um estranho dentro de um avião", continuou Steven. "Você escolheu a violência. Eu escolhi a contenção. E a contenção sempre vence." Carl engoliu em seco. Seus olhos brilharam não de dor, mas de humilhação. Os passageiros começaram a murmurar com certa compaixão. "Cara, isso é triste. Ele trouxe isso para si mesmo. Ele devia simplesmente ficar quieto." Carl tentou se levantar fraco. Você não me conhece." Steven ficou de pé e deu um passo para trás, dando-lhe espaço. "Você tem razão", disse Steven. "Eu não conheço." Ele apontou para o assento vazio ao lado de Carl. "Mas você deveria se sentar antes de fazer algo de que vai se arrepender pelo resto da vida." Carl passou a mão pelo rosto, as mãos tremendo. "Você acha que pode me dizer o que fazer?" A voz de Steven não se elevou. Apenas se tornou mais afiada, como uma espada finalmente sendo desembainhada. "Eu não estou mandando", disse ele. "Estou avisando." E algo na palavra "avisando" atingiu Carl de forma diferente. Talvez fosse o tom, talvez o cansaço, talvez a percepção de que ele não podia vencer. Pela primeira vez desde que tudo começou, Carl congelou. Ele hesitou. 10 segundos inteiros se passaram. Ninguém respirou. Então, lentamente, Carl se deixou cair no assento derrotado, esvaziado, quebrado. Uma onda de alívio percorreu a cabine. Alguns passageiros aplaudiram timidamente. Outros suspiraram. Alguns até sussurraram preces de agradecimento por aquela loucura finalmente ter acabado. A comissária se aproximou com cautela. "Senhor, obrigada por cooperar." Carl não olhou para ela. Encarou o chão. A luta havia acabado. Steven fez um último aceno com a cabeça. "Boa escolha." Ele se virou e começou a caminhar de volta para seu assento. Mas Steven ainda não sabia alguém na cabine o havia reconhecido. Alguém que sabia exatamente quem ele era. E em poucos minutos, sua identidade mudaria tudo. Por um momento, a cabine voltou a algo próximo do normal. Passageiros cochichavam aliviados. As comissárias respiravam fundo. Os motores zumbiam de forma constante sob o chão. Steven entrou silenciosamente em sua fileira e se sentou como se nada extraordinário tivesse acontecido. Ajustou a manga do casaco. Soltou o ar. Paz restaurada. Mas a paz ainda não tinha terminado com ele. Do outro lado do corredor, um senhor idoso usando óculos de leitura e um boné azul desbotado encarava Steven com expressão confusa. Seus olhos se estreitaram, se arregalaram.
Depois se estreitaram novamente. Por fim, ele sussurrou para a esposa mais alto do que pretendia: "Eu juro que aquele é o Steven Seagal." A esposa levou a mão à boca. "O ator, o artista marcial." Ele corrigiu: "Mestre de Aikido. É o Steven Seagal." Os cochichos se espalharam como fogo em palha seca. Passageiros se inclinaram para o corredor, pescoços esticados, olhos arregalados. "É ele." "Não acredito, cara." Agora faz sentido como ele lidou com aquele sujeito como se não fosse nada. "Espera. Isso é real." Um adolescente 3 fileiras atrás levantou o celular. "Gente, estou dizendo é o Steven Seagal. Eu vi todos os filmes dele. Ninguém se move assim a não ser ele." Mais cabeças se viraram. Era possível sentir a realização se espalhando pela cabine. Steven permaneceu calmo, silencioso, imperturbável. Mas Carl congelou. A cabeça dele se ergueu bruscamente ao ouvir o nome. Seus olhos correram pela cabine até encontrarem Steven, o homem com quem ele havia tentado brigar nos últimos 20 minutos. O rosto perdeu toda a cor. "Não", sussurrou. "Não, não, não." O adolescente se levantou um pouco. "Senhor, o senhor é o Steven Seagal." Steven suspirou. Levantou os óculos escuros apenas o suficiente para que a cabine visse seus olhos calmos, atentos, inconfundíveis. A cabine explodiu. "É ele? Não acredito. Eu sabia a lenda viva." Mestre de Aikido num avião, cara. Até as comissárias ficaram de boca aberta. Senhor Seagal. Nós não sabíamos." Steven fez um aceno educado com a cabeça. Eu estava esperando manter um perfil baixo. Carl sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Zombaria, julgamento, incredulidade. Um passageiro gritou: "Cara, você tentou brigar com o Steven Seagal." Outro riu. Escolheu a pior pessoa possível. Alguém acrescentou: "Ele nem encostou em você, e mesmo assim você perdeu." A humilhação de Carl se aprofundou. Ele apoiou o rosto nas mãos, cotovelos nos joelhos, tentando se esconder do mundo. Mas a vergonha ainda não tinha acabado. Uma segunda comissária, desta vez, uma supervisora, veio apressada pelo corredor. "Recebemos uma ligação do cockpit sobre um passageiro perturbador. A situação está sob controle." A comissária mais jovem apontou imediatamente para Carl. "Sim, este é o homem que agrediu passageiros e tentou atacar o Sr. Seagal." Os olhos da supervisora se arregalaram. "O Steven Seagal." Steven assentiu educadamente. Carl gemeu. "Por favor." "Não." A supervisora se ajoelhou ao lado dele, a voz firme. "Senhor, o senhor permanecerá sentado pelo restante do voo. Ao pousarmos, a segurança do aeroporto assumirá o caso." Os passageiros aplaudiram. Carl segurou o encosto do assento à sua frente. "Espera. Eu não sabia quem ele era." Steven respondeu antes que qualquer outra pessoa pudesse. "Isso não tem a ver com quem eu sou", disse calmamente. "Tem a ver com a forma como você tratou as pessoas." As palavras atingiram mais forte do que qualquer golpe jamais poderia. O oficial se endireitou. "Senhor, é uma sorte que o Sr. Seagal tenha contido o senhor com segurança. Isso poderia ter escalado para algo muito pior." Os passageiros assentiram, murmurando em concordância. Steven continuou, a voz firme, porém severa. "Você desrespeitou a tripulação. Ameaçou pessoas inocentes. Escolheu a violência. Identidade não justifica comportamento." Os olhos de Carl se encheram de lágrimas. "Eu estava bêbado. Não estava pensando." "Esse é o problema", disse Steven. "Você deixou a raiva pensar por você." A cabine ficou em silêncio. Cada palavra soava como uma lição, um aviso, uma verdade afundando fundo no homem que minutos antes acreditava estar no controle. O oficial mais experiente colocou a mão no ombro de Carl. "Senhor, mantenha a calma. Vamos lidar com isso da maneira correta."
Carl se recostou no assento derrotado, incapaz até de levantar a cabeça. Enquanto isso, os passageiros começaram a agradecer Steven um por um. Senhor, você nos salvou. Você lidou com isso como um profissional. Eu estava com medo pelos meus filhos. Respeito, Sr. Seagal. Steven assentiu com gentileza. Fico feliz que ninguém tenha se machucado. Isso é o que importa. Uma garotinha do outro lado do corredor acenou timidamente. Senhor super-herói. Steven sorriu com carinho. Não sou um super-herói. Apenas alguém tentando fazer a coisa certa. A cabine se suavizou com algumas risadas, mas o homem que havia iniciado todo o caos permanecia sentado em silêncio, encarando o chão afundado no peso de suas ações e no peso de ter desafiado uma lenda viva sem saber. E o mundo ainda não sabia, mas câmeras haviam registrado tudo. Um vídeo já estava sendo enviado. Em poucos minutos, a história de Steven Seagal, impedindo um passageiro violento em pleno voo, explodiria na internet. Quando o voo 782 tocou o solo, o mundo fora da cabine já havia mudado. Metade dos passageiros tinha postado vídeos. Hashtags surgiam. Comentários inundavam as redes. Dentro do avião, porém, o silêncio antes do pouso era denso. Carl continuava afundado no assento, olhos inchados, vergonha pesando sobre ele como uma âncora de metal. O homem antes agressivo, barulhento e fora de controle, agora parecia pequeno, quase irreconhecível. Enquanto o avião taxiava até parar, o capitão fez um anúncio. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Temos agentes de segurança aguardando no portão. Um burburinho percorreu a cabine. Ele acabou. Espero que aprenda com isso. Ainda não acredito que o Steven Seagal estava nesse voo. Quando o aviso do cinto se apagou, 2 agentes de segurança do aeroporto embarcaram imediatamente. Aproximaram-se de Carl, que não discutiu, não gritou, não resistiu. Levantou-se com o peso de alguém que já havia aceitado a derrota. Mas antes de ser escoltado para fora, algo inesperado aconteceu. Carl se virou para Steven, olhos inchados, voz trêmula. Eu sinto muito, sussurrou quase inaudível. Eu errei, machuquei pessoas. E você nem lutou comigo. Steven olhou para ele com a mesma calma que demonstrara desde o início. Agora você tem uma escolha, disse Steven. Aprender com isso ou repetir. Um caminho leva ao arrependimento, o outro leva ao crescimento. Carl engoliu em seco, assentiu lentamente e permitiu que a segurança o conduzisse para fora do avião. Sem raiva, sem orgulho, apenas silêncio. Assim que ele saiu, a cabine explodiu em aplausos, um alívio coletivo, após toda a tensão acumulada durante o voo. Os passageiros se reuniram em volta de Steven, antes mesmo que ele pudesse se levantar. Senhor, obrigado por nos proteger. Você lidou com ele como um verdadeiro mestre. Meus filhos se sentem seguros por sua causa. Você não machucou ele. Isso é força de verdade. Steven ergueu a mão pedindo silêncio. Vocês permaneceram calmos, sob pressão. Foi isso que manteve todos seguros. Uma comissária ainda abalada, mas agora sorrindo, disse: Trabalho nisso há 12 anos. Nunca vi alguém demonstrar esse nível de controle. Steven assentiu. Violência não é força? Disciplina é. Essas palavras ficaram com todos. Quando finalmente desceu do avião, o terminal fervilhava, celulares erguidos. Pessoas apontando algumas, aplaudindo outras em silêncio absoluto. Repórteres já aguardavam perto do portão de chegada. Sr. Seagal pode nos dizer o que aconteceu. É verdade que o senhor conteve um passageiro violento sem usar força. Como conseguiu manter a calma, Steven levantou as 2 mãos. A tripulação fez o trabalho dela. Os passageiros foram corajosos. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Ele não se gabou, não se vangloriou, não tomou crédito. Apenas seguiu adiante, desaparecendo no terminal, como uma sombra retornando ao mundo. A onda viral veio em seguida. Em poucas horas, o vídeo ultrapassou 20 milhões de visualizações.
Comentários inundaram as redes sociais. Isso é arte marcial de verdade. Respeito ao Steven Seagal por escolher contenção em vez de violência. Aquele cara bêbado aprendeu uma lição para a vida inteira em 20 minutos. Lenda. Se move como um fantasma. Força não é machucar os outros, é controlar a si mesmo. Os clipes repetiam os movimentos sutis de Steven, sua calma, a forma quase sem esforço com que neutralizou o caos sem ferir ninguém. Instrutores de artes marciais do mundo inteiro o elogiaram por mostrar o verdadeiro propósito da disciplina. Canais de notícia exibiram a história por dias. Steven Seagal desescala passageiro violento em avião sem desferir um único soco. Uma aula magistral de controle. Como Seagal evitou um desastre em pleno ar. Até pessoas que não eram fãs passaram a respeitá-lo profundamente. E Carl? Carl tornou-se um símbolo não de vergonha, mas de mudança. Uma semana depois, ele divulgou um pedido público de desculpas. Eu estava bêbado, com raiva e errado. Steven Seagal não me humilhou. Ele me ensinou algo. Estou trabalhando para me tornar uma pessoa melhor. A internet o perdoou porque a lição nunca foi sobre punição. Foi sobre transformação.